Nós iremos ler, irmãos, o texto que se encontra em Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo 43 até o versículo 52. Após a leitura do texto, nós seremos conduzidos em mais uma oração em favor da iluminação da nossa mente, pedindo a iluminação da nossa mente para a meditação na palavra. O nosso irmão Bonfim, José Bonfim, vai nos conduzir em oração após a leitura desse texto bíblico. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos ao Senhor pela sua palavra. Que a sua palavra penetre nos nossos corações. Que possamos frutificar, ó Deus Todo-Poderoso, através do seu conhecimento, através da sua verdade. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nos encontramos aqui, ó Pai, para te louvar, para te agradecer pelos grandes feitos que o Senhor tem feito através dos tempos e hoje em nossas vidas. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos enviou seu Filho Jesus Cristo, para que através dele nós tivemos graça imerecida. Como pecadores que somos, não merecíamos, mas o Senhor nos purificou com o seu sangue sagrado. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, que tem cuidado de todos nós, que tem nos chamado, nos atraiu a estarmos na sua casa, para prestar culto, louvores a Ti, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Que a sua palavra, que é penetrante, que nos dirija, nos permita estar sempre diante de Ti, de forma digna, que possamos Te adorar, ó Senhor Deus, em verdade e em espírito. Que os nossos pecados não nos afastemos de Ti, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor, com a sua bondade, esteja sempre disposto a entender que somos fracos, que somos pecadores, e que não somos capazes, ó Pai, de cumprir com as suas leis, de cumprir com as suas ordenanças. Embora nos esforcemos, ó Senhor, mas dependemos de Ti em tudo. E em nome de seu Filho Jesus Cristo, te agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, e peço perdão por todos os nossos pecados, pelos meus e pelos aqueles que se encontram aqui. E te peço que o Senhor fortaleça os corações de todos os seus servos espalhados pelo mundo, ó Pai amado, que buscam fazer a sua vontade. Em nome de Jesus Cristo, te agradeço. Amém. Amém. Nós lemos, irmãos, para a nossa meditação, o Evangelho de Marcos, capítulo 14, começando do 43. Em nossa última meditação, aqui neste Evangelho, nós abordamos um dos momentos mais tocantes da história de Jesus, conforme ele é narrada nas Escrituras Sagradas para nós. Aquele momento que
Jesus ali no jardim do Getsêmani estava no seu momento de maior tentação, derramando o seu coração diante do Pai, apegando-se ao Pai, encontrando forças para suportar não tanto as dores da cruz, mas para suportar o fato de que nas horas seguintes ele se sentiria abandonado pelo próprio Pai Celestial, porque ele iria sofrer em nosso lugar o castigo de dor que a gente pode chamar infinita. Porque se os nossos pecados causaram ao Pai Celestial uma infinita dor, foi isso também que Jesus sofreu ali na cruz. E assim ele pôde curar não somente a nossa vida, mas nesse sentido ele pôde também curar o coração de Deus. E agora, a partir do versículo de número 43, então, o Evangelho nos conta o que aconteceu quando Jesus finalmente, através das suas orações, ele encontrou forças para enfrentar aquela hora. E neste texto, meus irmãos, começando aqui, a partir do versículo 43, então o Evangelho vai nos contar o que aconteceu durante a noite toda, depois da oração de Jesus e também as horas seguintes, que contam para nós a respeito da morte do Senhor. Há 3 histórias principais aqui, que Marcos vai contar para nós. Primeiro, ele conta para nós como, sob a direção de Judas, os servos dos sacerdotes e algumas outras pessoas também, armadas de espadas e pedaços de pau, foram até Jesus para prendê-lo. Marcos até nos conta uma cena bastante curiosa. Ele diz que quando Jesus foi preso e os discípulos saíram, cada um correndo para um lado, aqueles que vieram para prender o Senhor lançaram mão de um jovem que estava vestido apenas de um lençol. E quando eles pegaram nesse rapaz para prendê-lo também, esse jovem saiu correndo, deixou o lençol cair e saiu correndo nu, noite adentro. Eu acho bastante razoável a sugestão de que esse rapaz aqui, a respeito de quem o texto fala, é o próprio Marcos. Porque, ao que tudo indica, a noite da Páscoa de Jesus com seus discípulos, ela foi celebrada na casa da mãe de João Marcos. Eles costumavam se reunir lá. Então a gente pode até imaginar assim que os discípulos de Jesus estavam lá na casa dele, ele já estava deitado, aí quando Jesus sai com os discípulos, ele sai também, ele se levanta, se veste apenas com um lençol e vai acompanhando, né? Até que surge aquela confusão toda e quando alguém bota as mãos nele, Marcos sai correndo. A gente acha que foi ele porque, assim, ninguém mais fala sobre esse assunto, e um assunto tão particular, não é? Mas ele apenas conta aqui algo como acontecido. Depois que Jesus foi preso, então Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. E ali o Sinédrio se reúne às pressas para julgar Jesus religiosamente. Enquanto isso, me perdoem, meus irmãos, eu creio que até o final do ano eu estarei bem, né? Eu estou com rinite, sinusite, está demorando um pouco, mas vou melhorar. E enquanto Jesus está ali na casa de Caifás sendo julgado, Pedro estava lá fora no pátio, aquecendo-se, junto aos servos do sumo sacerdote, negando dessa forma a Jesus e negando com as suas próprias palavras também. Assim que Jesus foi julgado na casa do sumo sacerdote, ele foi levado
para o Sinédrio, para o governador Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, embora não quisesse julgar Jesus, tanto que o texto de Lucas nos conta que o governador da Galileia, Herodes, estava em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. E Pilatos, então, sabendo que Jesus era da Galileia, enviou Jesus para Herodes, para que, como que dissesse assim, olha, Herodes, é da tua jurisdição, cuida desse assunto aí, né? Mas Herodes devolveu Jesus para Pôncio Pilatos, e então Pilatos julgou e pronunciou a sentença de morte contra o Senhor Jesus. De sorte, meus irmãos, que a partir aqui do versículo 43 do capítulo 14, até o capítulo número 15, versículo de número 20, nós temos o Senhor Jesus sendo primeiramente levado por Judas e os que estavam com ele. Depois, nós lemos a respeito do julgamento de Jesus perante o Sinédrio, e depois sobre o julgamento de Jesus diante do governador Pôncio Pilatos, que era o governador romano ali da Judéia. E então a gente vê o círculo se fechando, juntando os salmos e juntando também o livro de Atos. Enfureceram-se os gentios, os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se uniram com os povos de Israel, com gente de Israel, contra o Senhor e contra o seu ungido. Enquanto que Satanás fazia tudo isso, diz o Salmo 2, Deus estava lá no céu rindo, porque ele sabia o final da história toda. Porque em todas essas coisas Jesus seria proclamado como o Senhor sobre tudo e sobre todos. Mas o que eu quero destacar, meus irmãos, para a nossa meditação nesta noite, é a atitude de todas essas pessoas que se levantaram contra o Senhor Jesus Cristo. Por um lado, Jesus se apegou ao Pai. Jesus buscou forças em Deus para enfrentar aquele momento todo. Mas, ao contrário, Judas, o Sinédrio, Pilatos, Herodes, todos eles se apegaram não à vontade de Deus. Eles apegaram-se a si mesmos. E o resultado foi esse crime hediondo que eles cometeram contra, como diria o apóstolo Paulo, o Senhor da glória. Eu quero destacar ainda que de modo breve, meus irmãos, com vocês nesta noite, a maneira como o coração dessas pessoas se apegaram a coisas erradas. E por causa disso, então, eles pecaram. Primeiro, vamos ver brevemente a respeito de Judas, o discípulo apegado ao dinheiro. A história da prisão do Senhor aqui, conforme nós lemos, ou melhor, o comportamento dessas pessoas aqui, na prisão do Senhor Jesus, nós podemos descrever, especialmente o comportamento de Judas, um comportamento simplesmente ridículo. Eu procurei outra palavra para descrever isso tudo aqui. Patético. Mas patético é uma coisa digna de dó, não é? De pena. Eu acho que talvez a palavra que melhor descreva seja essa mesmo, uma coisa ridícula, o comportamento de Judas e das pessoas que o prenderam. Isso porque, conforme o próprio Senhor Jesus diz, muitas vezes ele esteve lá no templo, às claras, na presença dos servos dos sacerdotes, na presença dos sacerdotes, na presença de todo o povo, e Jesus claramente havia ensinado as Escrituras diante de todos, à vista de todos e para todos. E desde que Jesus começou a pregar, meus irmãos, os assim chamados líderes de Jerusalém, os líderes de Israel, sempre desejaram prender o Senhor Jesus, porque
o Senhor Jesus, de uma forma ou de outra, ele não interpretava as Escrituras segundo aquilo que esses homens aqui interpretavam. Então, desde o começo, eles queriam prender Jesus, mas eles queriam prender, queriam fazer o mal, e ao mesmo tempo não queriam manchar a sua própria imagem diante das pessoas, né? A sua pose de gente boa. Até que um dia, inesperadamente, Judas, um dos 12, entra em cena e torna-se para esses homens a grande solução para a dificuldade que eles estavam enfrentando. Judas sabia os lugares que Jesus costumava frequentar. E então um dia ele se propôs a guiá-los, de modo que eles pudessem prender Jesus discretamente, sem que as multidões estivessem presentes, sem que isso pudesse causar algum tumulto, porque eles o fariam longe das multidões. Agora, qual foi a motivação de Judas ao fazer isso? Alguns domingos atrás nós já meditamos a respeito disso tudo, mas eu gostaria de novamente voltar a este assunto de um modo mais resumido com os irmãos, e peço que vocês, por favor, abram lá em Mateus capítulo 26, nós iremos ler do versículo 14 ao versículo 16. Eu vou pedir que os irmãos que estão lá atrás, que estão com o microfone fácil, um dos irmãos, por favor, leia para mim em voz alta, tá bom? Esse texto aí, Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16. Bruno, você pode ler, por favor? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: quem me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Isso. Aqui fica claro para nós, não é? A motivação de Judas. Judas era um interesseiro. E pessoas interesseiras, geralmente são ladrões, né? Aqueles que se interessam por aquilo que não deveriam, geralmente são ladrões. E no caso de Judas aqui, o interesse dele era o dinheiro. Então, ele havia já procurado os membros do Sinédrio e eles ficaram muito contentes com isso. Agora, Judas chega com essa pergunta para eles: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? Ah, mas foi rapidinho que eles fizeram um acerto lá, não é? E desde aquele momento, quando eles prometeram 30 moedas de prata para Judas, Judas, eu acho engraçada a expressão do Evangelho aqui no versículo 16, né? Judas buscava uma boa ocasião para que pudesse entregar o Senhor Jesus. E agora, meus irmãos, naquela noite, chegara a boa ocasião que Judas tanto queria. Judas e o Sinédrio, aliás, porque a maior parte das famílias israelitas estavam em suas casas, estavam comendo a Páscoa, ninguém estava pensando em sair de casa naquela noite, altas horas, e então Judas ele reúne os servos do sumo sacerdote e mais uma turba de pessoas más, saem pela noite adentro armados de espadas e de pedaços de pau. E Judas havia combinado uma senha com eles, conforme diz o escritor Marcos. Ele diz assim: aquele a quem eu beijar, porque beijar alguém era algo tão comum quanto entre nós, né? Nos nossos costumes, ao cumprimentar alguém. Aquele a quem eu beijar é ele, prendei-o. E quando eles chegam aonde estava o Senhor Jesus, vejam a hipocrisia de Judas. Mestre, eu fico pensando que se fosse hoje em dia, ele ia falar mais ou menos assim: reverendo, ia dar um beijo no rosto do Senhor Jesus, não é? Porque Judas faz isso, interesse próprio. E gente que tem interesse próprio, planeja, conspira, age com hipocrisia. E todos esses ingredientes juntos
são a receita certa para alguém encontrar a boa ocasião de fazer a vontade do diabo. Os homens traidores nunca agem diretamente. Eles nunca agem com clareza, mas sempre com subterfúgios, na escuridão. E isso é a própria essência da traição, o disfarce. O fazer de conta que é uma coisa, mas é outra. E é assim então que Judas age. Mestre, e beija o Senhor Jesus. Você já beijou alguém de quem você está com raiva, Elisângela? Também nunca fiz isso, não. Mas Judas consegue. Porque ele tem uma motivação maior. Ou como diz o profeta, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aliás, o coração de Judas está cheio de ódio pelo Senhor Jesus. Mestre, eu fiquei pensando assim, vai ser macho assim lá adiante, né? Será que foi o amor ao dinheiro que fez de Judas um mau caráter? Ou será que foi o mau caratismo de Judas que fez dele um homem que amava o dinheiro? Acho que essa é uma pergunta quase que impossível de se responder, mas tem duas coisas que eu posso dizer com muito acerto, meus irmãos. Eu gostaria de acrescentar duas verdades que a palavra de Deus fala a respeito disso. A primeira é que o apego ao dinheiro é uma forma de idolatria. Se você ama o dinheiro, você não ama o Senhor. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Quem pode ler? Está bem pertinho. Marlon, você me ajuda, por favor, irmão? Colossenses 3, versículos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso, eu gostaria de sublinhar, meus irmãos, primeiramente a última frase, né, do versículo de número 5. Desejo maligno e a avareza. E aí ele diz, avareza é idolatria. E por essas coisas que eu estou dizendo aqui, diz o apóstolo Paulo, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Outra maneira de falar é que Judas era filho da desobediência. Não tinha um coração de filho de Deus. Não tinha um coração convertido, ou como diz Jesus, não podeis servir a Deus e as riquezas, porque se você tiver dois deuses, dois senhores, aborrecerá um e odiará o outro. Então essa é a primeira verdade que eu quero destacar, é que o apego de Judas era uma forma de idolatria. Mas a segunda coisa que se segue é que se a avareza, isto é, o apego ao dinheiro, é uma forma de idolatria, isso é uma coisa a respeito da qual nós precisamos fugir no nosso dia a dia. Porque conforme a Bíblia ensina, qualquer pessoa, inclusive os crentes, são suscetíveis a essa forma de idolatria. Eu quero ler com vocês agora, então, uma instrução que o Espírito Santo deu a um pastor da igreja de Éfeso, a certa altura. Por favor, abram lá em 1 Timóteo agora, capítulo de número 6, nós vamos ler os versículos 10 e 11, 1 Timóteo 6, 10 e 11, aliás, eu quero pedir que os irmãos leiam desde o versículo 9, tá bem? Quem pode ler? A Karina pode ler? Por favor, querida. Então passa para quem está do seu lado, isso, por favor, Marlon. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores.
Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Isso, obrigado, Marlon. Veja, meus irmãos, aqui, como eu disse, o apóstolo Paulo, ele está se dirigindo a um pastor. Ele está falando com Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso. No versículo 9, Paulo é claro em dizer que os que querem ficar ricos, ele não diz assim, alguns dos que querem ficar ricos. Ele diz, os que querem ficar ricos caem em muitas tentações e em cilada, em muitos desejos insensatos. Eu não sei como é que alguém consegue ler a Bíblia, consegue ler esse texto aqui e ainda depois dizer assim, que filho do rei tem que ser rico, afinal de contas, ele é filho do rei, né? Então ele tem que ter dinheiro também. Mas, veja no versículo 11, para quem Paulo está falando, homem de Deus, foge dessas coisas. Paulo não está dizendo que é pecado ser rico, mas ele está dizendo, foge do amor ao dinheiro, porque os que querem ficar ricos caem, desviam-se da fé. Eu quero te fazer uma pergunta, você é homem de Deus? Você pertence ao Senhor? Então qual é o teu alvo na vida? Onde é que você quer chegar? Teu propósito na vida é ter mais e mais e mais bens materiais? Eu quero te dizer uma coisa, se teu propósito foi esse, você está colocando o coração num Deus diferente. Ao contrário, a palavra de Deus diz assim, homem de Deus, foge destas coisas. Segue a fé, segue a justiça, segue a piedade, segue o amor, segue a constância, segue a mansidão. Mas pastor, então o senhor está querendo dizer que ser rico é pecado? Isto é, se eu sou rico, para eu seguir a Jesus eu tenho que ficar pobre? Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que diz o Espírito Santo. Mas então, o que uma pessoa precisa fazer para que ela não seja caracterizada pela idolatria em relação aos seus bens materiais? A resposta está aqui nesse mesmo texto, versículos 17 a 19. O Espírito Santo diz assim, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Eu acho, meus irmãos, que aqui nesse texto a gente tem assim, algumas coisas que podem ser, digamos, um teste para nós. Se a gente ama a Deus ou se ama o dinheiro. Eu sou uma pessoa apegada ao dinheiro, ou quando eu vejo uma pessoa necessitada, eu sou generosa para com essa pessoa. Eu sou generoso, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, em contribuir, ou eu sou generoso em querer para mim as coisas. O que é que governa a minha vida? E Judas, ele tinha um coração apegado ao dinheiro. Mas eu gostaria, então, meus irmãos, de considerar um segundo ídolo que a gente vê aqui no texto de Marcos. Judas era apegado ao dinheiro, mas o coração dos membros do Sinédrio era apegado a outra coisa. Então vamos voltar para o texto de Marcos. Quem que era o Sinédrio? O Sinédrio, de acordo com as tradições de Israel, era um grupo de 70 pessoas constituído das principais autoridades. O Sinédrio era constituído de sacerdotes, inclusive o sumo sacerdote, de escribas e de anciãos. Eram as pessoas que tinham uma responsabilidade muito grande diante de Israel, porque eles tinham a responsabilidade de julgar o seu próprio povo.
Então, assim, naquelas coisas, e tudo girava em torno da vida religiosa em Israel, eles tinham a autoridade, eles tinham a ordem de estar governando. E isso, meus irmãos, envolvia privilégios altíssimos. Primeiro, assim, porque para uma pessoa ser um sacerdote, ela não podia ser alguém que nasceu numa família qualquer. Tinha que ser alguém da família dos levitas. Eram descendentes de Arão. Você tinha que ter pedigree para fazer parte do ministério sacerdotal. Era a primeira coisa, não é? Então, conforme diz a carta aos Hebreus, ninguém tomava essa honra para si mesmo, mas somente aquele que tinha sido escolhido e estabelecido segundo os mandamentos da palavra de Deus. E ser um sacerdote, meus irmãos, em si, era uma coisa muito boa. Havia muitos sacerdotes que eram pessoas piedosas, tementes a Deus. Zacarias, o pai de João Batista, era um sacerdote. E era uma pessoa que obedecia os mandamentos do Senhor, andava nos caminhos dele, tinha grande comunhão com Deus, né? Mas o problema é que muitos, se não a maioria dos sacerdotes, havia se tornado gente frívola espiritualmente. Eles confiavam na herança familiar, digamos assim, não é? Então, eles amavam a posição que eles tinham, mas era uma posição, porque era isso, era posição de autoridade diante dos filhos de Israel. E amavam não somente a sua posição, mas também os privilégios que ela trazia. E por causa disto, desse amor à posição em si mesmo, o coração de muitos havia se afastado da devoção ao Senhor. E por causa disso, por causa desse afastamento da devoção, é claro, eles não tinham autoridade espiritual, nem diante de Deus e nem diante do povo. O mundanismo no qual eles viviam havia tornado eles pessoas reprováveis. Por que eu digo isso? Não é porque eles eram da descendência de Arão. É porque eles não entenderam que os descendentes de Arão deveriam se inclinar diante daquele que exercia um sacerdócio maior. Porque um dia, numa sinagoga de Nazaré, aparece alguém pregando que não era um levita. Ele era de um sacerdócio superior, da ordem de Melquisedeque. E eles deveriam saber disso. Eles deveriam reconhecer isso. Mas quando Jesus começa a pregar, o sentimento de desconforto daqueles homens é imediato. E logo eles querem não somente se afastar de Jesus, eles querem afastar Jesus. E o julgamento do Senhor diante deles, meus irmãos, aqui em Marcos, é outra cena ridícula. Porque não existe uma acusação sólida contra o Senhor Jesus. Não existe algo verdadeiro a respeito do qual Jesus possa ser acusado e condenado. Então o que eles fazem? Eles arrolam algumas testemunhas, e destas testemunhas eles tiram coisas, essas testemunhas tiram as palavras que o Senhor Jesus havia falado do seu contexto, distorcem as coisas que Jesus falou. Por exemplo, Jesus havia falado assim: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E Jesus estava falando do que mesmo? Da sua própria ressurreição. Mas as testemunhas dizem assim: não, ele falou que ele vai destruir o santuário, ele vai derrubar o templo, não é? Então torcem, tiram aquilo que Jesus falou do seu contexto, né? E todo mundo que está ali percebe que aquele julgamento está sendo uma grande farsa, que as pessoas tinham sido levadas a uma encenação. Então eu peço que você, por favor, acompanhe agora a leitura no capítulo 14, versículos 55 e 56. O Marlon vai continuar me ajudando, tá bom, Marlon? Por favor. Marcos 14, 55 e 56. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam.
pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Isso. Porque você sabe, quando as pessoas mentem, a coisa não vai ser coerente, né? Um vai falar uma coisa, o outro vai falar outra, e aí todo mundo percebendo o que estava acontecendo, mas eles tinham que dar um jeito. Eles precisavam conseguir alguma maneira. E então, veja, agora, a partir do versículo 60, está escrito assim: levantando-se o sumo sacerdote no meio. Imagina a pose do sumo sacerdote, levantando no meio de todo mundo, não é? E perguntando para Jesus: nada respondes aos que depõem contra ti, a estes que depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhes disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Olha a maneira como esse homem usa o nome de Deus pomposamente, mas usa em vão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito, como se ele temesse a Deus. E Jesus respondeu: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Ai, que drama! Ai, que indignação! Eu quase vejo esse homem chorar. Meu Deus, que blasfêmia! Que mais precisa para condenar esse homem à morte? Vocês não estão vendo? Tudo encenação, tudo teatro, tudo procurando um motivo para matar o Senhor Jesus. Que mais necessidade temos de testemunhas? Vocês mesmos viram. E todos julgaram Jesus réu de morte. Mas como fica fácil da gente perceber, meus irmãos, tudo teatro, tudo mentira, tudo para dar um ar de legalidade, de legitimidade, a uma tremenda decisão injusta e imoral, que eles já tinham resolvido tomar fazia muito tempo. Quando eu meditava esta semana, eu me lembrei de uma comédia que assisti quando eu era menino, e era assim, tinha uma cena que um grupo de pessoas resolveu incriminar um homem da cidade e condená-lo à morte por causa disso, né? Então eles se reuniram, prenderam o homem, pegaram uma corda e jogaram em cima do galho de uma árvore. E quando estava tudo prontinho, já chegou o xerife da cidade. E o xerife disse para eles: por que vocês estão fazendo isso? Primeiramente, nós vamos levá-lo ao juiz, e depois de um julgamento justo, aí sim nós vamos enforcá-lo. Você percebe? Antes de ser levado ao juiz, já haviam decidido que iriam enforcar. Eu acho que muitos fazem disso uma piada, uma comédia, porque me parece que é uma das coisas mais comuns na história da humanidade, né? O julgamento prévio. Em vez de tratar as coisas segundo a reta justiça, já resolvem o que vão fazer e depois é só fazer um teatrinho para fazer de conta e resolver aquilo que eles já decidiram. E foi isso que estava acontecendo aqui. Quer dizer, o governador, conforme nós vamos ver, ele não estava se sentindo disposto, não, a julgar Jesus e condená-lo. Mas havia um grande teatro formado já, não é? E por que eles quiseram condenar o Senhor Jesus? Porque o Sinédrio, os homens que deveriam fazer a justiça acontecer, haviam resolvido assim. Vá para o capítulo 15 agora, por favor. Capítulo 15, versículos 6 a 11. Por favor, Marlon. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer um que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amontinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizessem como de costume.
E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que soltassem de preferência Barrabás. Isso. Você percebeu a motivação deles, do Sinédrio? Versículo de número 10. Até Pilatos percebeu que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Diego, você sabe o que é inveja? O que é inveja? Isso. Aí a Nalu que não deixa o Diego responder sozinho. Ou se enforcar, né? Muito obrigado, Diego e a Nalu, né? Nalu falou, complementando aquilo que o Diego falou, com muita precisão. Inveja é quando você quer para você aquilo que outra pessoa tem, né? É você olhar para alguém e dizer assim, mas ele não merece isso, quem merece sou eu. Ele não é digno disso, quem é digno sou eu, né? E a pessoa invejosa, então, ela vai procurar trazer para si aquilo que pertence a outro. É outra maneira, como o 10º mandamento diz, não é? Não cobiçarás a casa do teu próximo, a esposa do teu próximo, o gado do teu próximo, não cobiçará aquilo que pertence ao teu próximo, não é? É o desprazer no fato de que alguém tem aquilo que gostaríamos de ter ou de ser. E no caso aqui, eles tinham inveja da autoridade espiritual do Senhor Jesus. Eles não se conformavam com isso. Eles é quem desejavam ser reconhecidos diante do povo como autoridade espiritual. Uma autoridade que eles achavam que eles tinham o direito, mas que na verdade não tinham, porque eram gente rejeitada por Deus, devido à sua hipocrisia, devido à sua vida de mentira. Então, desde o primeiro momento, a gente lê lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, desde o primeiro momento em que Jesus começa a ensinar na sinagoga, e é admirado, a inveja já começa a correr o coração daqueles homens, e aqueles homens começam a se sentir motivados a buscar a destruição do Senhor Jesus. A inveja e a traição são irmãs gêmeas, não é? Elas sempre andam juntas, e as duas trabalham disfarçadas. O invejoso trabalha sob a máscara da justiça, sob o manto da justiça. O invejoso, o traiçoeiro, ele gosta de manter a aparência daquilo que é bom. Se você ver as palavras dos escribas e fariseus nos evangelhos, você vai perceber que eles soltam frases aparentemente justas. Aparentemente aquilo que eles falam é bom, mas o invejoso, quando ele fala alguma coisa aparentemente boa, ele sempre procura macular a imagem de outro, porque ele quer destruir. E então ele promove a mentira, promove a calúnia, a difamação, as conspirações, os ajuntamentos para o mal. Essa obra da carne, essa palavra, inveja, ela não é mencionada muitas vezes na Bíblia, mas quando ela é mencionada, a Bíblia fala do poder destrutivo que ela tem. Por exemplo, está escrito em Atos capítulo 7, lá quando Estevão está pregando, ele diz que os irmãos de José, por inveja, o venderam para o Egito. A inveja destrói famílias. A família de Jacó foi destruída por décadas por causa disto. E onde quer que a inveja se instale, seja na política, qualquer instituição social, seja o Estado, seja a igreja, seja a família, seja o trabalho lá fora,
pode ver onde tem um invejoso, o que vai acontecer? Destruição, confusão e toda espécie de coisas ruins. Porque a inveja corrói como um câncer. Veja, por favor, Provérbios capítulo 27, versículo 4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Isso. Cruel é o furor. Você já viu uma pessoa com raiva? O que uma pessoa com raiva faz? Vamos primeiramente definir o que é raiva, né? Furor. O que é raiva? Já viu uma pessoa com raiva, Elisângela? Como é que é uma pessoa com raiva? Enfurecida. De cabeça quente. E a pessoa com raiva, pá! É uma coisa ruim demais. Agora, veja como o Espírito Santo fala assim, mas quem é que pode resistir à inveja? É pior. Porque a gente pode dizer assim, que se o furor, a ira, você faz as coisas de cabeça quente, a inveja é o irmão da vingança. Porque a vingança é o quê? É o prato que se come frio. Invejoso é calculista. Ele planeja, ele pensa, ele maquina antes de fazer as coisas. De outra maneira, esses homens aqui olham para Deus, o Filho, e eles ficam com inveja do Filho de Deus. Colocando de outra maneira, inveja é outra forma de idolatria. É querer aquilo que Deus não nos deu. É não ficar contente, é não ser contente com aquilo que Deus nos tem dado. E é buscar aquilo que não deveria nos pertencer. Você já viu alguém com inveja de você? Mas eu quero fazer outra pergunta. Você já teve inveja de alguém? Agora vamos falar de uma outra pessoa. Pilatos. Pilatos foi um homem instituído pelo governador, ou melhor, como governador, pelo imperador romano, pelo César. Mas, irmãos, Pilatos se revela aqui nos evangelhos como um homem extremamente fraco, com medo de perder a sua posição. Um homem sem convicções morais. O drama de Pilatos, ele é bem descrito para nós nos evangelhos. A gente sempre se lembra dele quando pensa em qualificações morais. Primeiro, a Bíblia diz que Pilatos não via em Jesus qualquer razão para Jesus ser legitimamente acusado, muito menos condenado de alguma coisa. E Pilatos até insistiu para que Jesus não fosse condenado à morte. Eu quero ler com os irmãos agora, lá no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, o capítulo de número 23, a partir do versículo 13 até o 16, irmãos. Lucas 23, de 13 a 16. E esse texto nos diz muito a respeito da moralidade de Pilatos. Por favor, irmão Marlon. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois não-lo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Você percebeu esse último versículo? Eu não vi nada de errado nele. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou mandar dar uma surra nele e depois eu vou soltar. Irmãos, eu confesso, quem merecia uma surra aqui era o Pilatos. Porque ele vê que Jesus não fez nada errado. Mas ele resolve, mesmo vendo que Jesus não fez nada errado, açoitar Jesus. E depois soltá-lo.
É como se, imagine, né? Se um dos irmãos fosse preso e fosse levado até a polícia, e a polícia visse que você não fez nada errado, e fala assim, ó, dá um caldo nesse daí, né? Como se diz lá, é no Nordeste que fala, dá um caldo nele e depois solta. Que mau caratismo, que falta de moral, quanta injustiça. Mas eu quero acrescentar outra coisa. Vamos lá para Mateus capítulo 27, versículo 19. Ali fala de um conselho que ele recebeu, que Pilatos recebeu da esposa, né? Então, Mateus 27, 19. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Isso. E quem aqui é casado sabe que quando a mulher dá conselho, né, Luiz? Ainda mais depois que a mulher teve um sonho, então ela manda um recado para ele: não te envolvas com esse justo. Esta noite eu sofri muito a respeito dele. E isso fez com que Pilatos insistisse em soltar Jesus. Insistisse um pouco mais. Insistisse, mas o povo estava sendo incitado pelos sacerdotes. Estava preferindo que Jesus fosse condenado à morte. E então Pilatos, ele começa a argumentar com eles, né? E está escrito assim, vamos ler o versículo 24 diz assim: vendo Pilatos que nada concedia, Mateus 27, 24, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Irmãos, e vocês sabem, né? E depois vem uma frase que eu acho que foi uma das maldições mais infames da história que um povo invocou sobre si mesmo, né? Porque veja o versículo 25: e o povo todo respondeu: caia sobre nós o sangue, o seu sangue, e sobre nossos filhos. Você lembra o Salmo 109, amou a maldição que ela o alcance? Esse povo aqui amou a maldição, e ela o alcançou. Mas eu quero me concentrar em Pilatos. Pilatos chega diante do povo e diz: olha, é costume da festa, dessa época da Páscoa, soltar alguém. Vocês querem que eu solte o rei de vocês? E o povo: não, nós não queremos não. Então quem vocês querem que eu solte? Solte Barrabás. Barrabás era um assassino. Barrabás era um criminoso. Barrabás era um amotinador contra as leis do país. Mas eles preferiram que Barrabás fosse solto. E o que vocês querem que eu faça com ele, com esse justo? Crucifica-o. Pilatos não queria fazer isto. A moralidade de lavar as mãos, né? Eu fiz a minha parte. Agora o resto é com vocês. Eu estou apenas cumprindo ordens. Igual os soldados nazistas que falaram durante o julgamento, né? Que disseram assim: olha, quando nós estávamos matando judeus, negros, minorias religiosas, quando nós estávamos torturando, levando as pessoas para as câmeras de gás, nós estávamos apenas cumprindo ordens. Quer dizer, eu lavo as minhas mãos. Ainda bem que Lutero falou assim: olha, não é bom agir contra a própria consciência. E não vou fazer isso. Pilatos achava que lavando as mãos com um pouco d'água estava lavando a consciência, né? Mas por quê? Por que Pilatos, mesmo sabendo que estava errado, ele entregou Jesus para ser crucificado? Vamos voltar para Marcos capítulo 15, versículo 15.
Marcos 15, 15. Por favor, secretário. Marcos 15, 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Quem que era o Deus de Pilatos? Pilatos querendo contentar a multidão. Irmãos, tinha uma música, né, quando eu era menino, do Valdir Soriano, que falava: a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Não é não. A voz de Deus está na Escritura. Deus não é democrático não, viu? Deus é moralmente justo. E não é porque a maioria está dizendo uma coisa que você tem que seguir a maioria. Mas Pilatos queria fazer a vontade do povo. Isso me faz lembrar de 2 homens lá do Antigo Testamento. 2 escolhidos de Deus. O sumo sacerdote Arão. Um dia o povo disse para ele: olha, Moisés subiu lá para a montanha, está demorando, e nós precisamos de um Deus para adorar aqui. Então faz aí um Deus aí para nós adorarmos. E Arão, ele falou assim ao povo: ó, tragam ouro, tragam os metais preciosos, e ele fez um bezerro de ouro para o povo adorar. Sumo sacerdote. Mas estou pensando em outro homem escolhido de Deus. Você lembra quem, né, Bernadette? Saul, rei de Israel. E quando Samuel ungiu Saul, por que ele fez isso? Porque Deus havia mandado. Mas assim como o sumo sacerdote Arão temeu a vontade do povo, Saul fez a mesma coisa. Você lembra disso? A história está lá em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15 nos conta, meus irmãos, que um dia veio a palavra de Deus a Saul através do profeta Samuel. E Samuel disse para Saul: vai e peleja contra os amalequitas. Os amalequitas eram um povo, meus irmãos, que desde que Israel saiu do Egito, quis destruir Israel. Lembra do texto lá, né? Então vieram os amalequitas e vieram para acabar com Israel. E Deus disse: vai haver guerra entre Israel e Amaleque todos os dias, até que Amaleque seja exterminado. Bom, Deus ordenou que Saul fosse e acabasse com tudo. Inclusive gado, tudo. Não é para sobrar nada desses pecadores que têm lutado contra o Senhor de geração em geração. E eu acho que vale a pena, por favor, abra lá em 1 Samuel capítulo 15. Então, o texto vai contando para nós que depois da batalha, e Saul e os seus exércitos, eles venceram os amalequitas, né? Depois da batalha, Samuel se aproximou de Saul. Esse negócio de ter nome muito próximo, né? Samuel se aproxima de Saul, e Saul então chega para Samuel: ó bendito do Senhor, fiz tudo quanto Deus mandou. E então Samuel pergunta para ele: mas que balido é esse que eu estou ouvindo? Estou ouvindo gado mugindo, ovelha balindo. E ele: não, é que é assim, né? Nós fomos, vencemos, e aí o povo não quis destruir tudo. O povo teve uma ideia legal: vamos pegar o melhor dos amalequitas e vamos levar para um sacrifício a Deus. Olha que bacana, né? Deus manda uma coisa, mas você tem uma ideia melhor do que Deus, né? Vamos fazer um sacrifício para Deus. E aí Samuel diz assim para ele:
escuta a palavra que o Senhor me disse esta noite. Fala. Agora vamos ler a palavra do Senhor. Deixa eu ver onde é que está aqui. Versículos 22 e 23. Por favor, Marlon. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Isto. Obrigado, Marlon. Deus havia dado uma ordem para Saul, através de Samuel. Nunca menospreze o profeta ou os profetas que trazem a palavra de Deus para você. Não queira ser mais sabido do que Deus. Tema. Mas Saul teve uma ideia melhor. E sabe, se você tem uma ideia melhor do que Deus, Luiz, Deus tem mais é que ficar contente com você, né? Só que Deus não ficou. Adianta oferecer sacrifícios a Deus com espírito de rebelião? Satanás ri quando uma pessoa rebelde está fazendo a obra e está dizendo que é para Deus. A gente costuma dizer, idólatra não vai para o céu. E quando eu falo idólatra, o que vem na sua mente? Uma pessoa diante de uma imagem, né? Adorando uma imagem. A gente costuma dizer, feiticeiro não vai para o céu. E quando eu falo de feitiçaria, o que vem na nossa mente? É alguém lá, não é brincando de Harry Potter não, né? É alguém oferecendo as coisas para demônios, fazendo as suas mágicas. Mas de acordo com o Espírito Santo, o que é pior? Ou quem é pior? É o idólatra? É o feiticeiro? Ou é o que se diz crente e desobedece à palavra de Deus? Quem que é pior? A desobediência e a rebelião é pior do que a idolatria e a feitiçaria. E por isso, diz Deus para Saul, você não vai mais ser rei de Israel. Agora veja no versículo 24 aqui do nosso texto de 1 Samuel 15, a razão do pecado de Saul. Por favor, Marlon. Então, disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Por que Saul pecou? Eu fiquei com medo do que o povo ia fazer ou achar. Então eu dei ouvido à voz do povo. E rejeitei a voz de Deus. Pequei. E aí, então, se a gente continua o texto, Saul continua falando e ele faz um pedido para Samuel. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Mas Samuel disse para Saul: não tornarei contigo. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. A glória de Israel, isto é, Deus, não mente, nem se arrepende, porque ele não é homem para se arrepender. E irmãos, a gente sabe quem foi o homem que Deus colocou no lugar de Saul. Quem foi mesmo, Luiz? Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês.
Davi não pecou, não? E foi leve o pecado dele? Ou os pecados dele? Mas por que Deus depois não rejeitou Davi? Embora Davi tenha assassinado e adulterado? Por que quando Davi disse, Senhor, eu pequei, Natã respondeu para ele, o Senhor perdoou o teu pecado. Mas aqui Deus não fala para Saul, o teu pecado está perdoado. Versículo 30, por favor, me ajuda, Marlon. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Versículo 31. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Isso. Você reparou a palavra de Saul aqui no versículo 30? Pequei. Honra-me diante dos filhos de Israel. Irmãos, duas palavras que não combinam. Pequei, honra-me. Ele estava preocupado ainda com a imagem dele diante dos filhos de Israel. É porque eu temi o povo. Honra-me diante do povo. Vai comigo, entra comigo, para que eu adore o Senhor. Olha o versículo 30, ai que vontade. Olha o versículo 30. Entra comigo para que eu adore o Senhor, teu Deus. Deus dele não era o Senhor. Deus dele era o povo. Saul pecou porque ele não ouviu as palavras de Deus através do profeta Samuel. Agora imagine Pilatos diante de alguém que era muito maior do que Samuel, que era o próprio Deus. E a Bíblia diz, então Pilatos, querendo contentar o povo, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Jesus, apegado a Deus. Judas, apegado ao dinheiro. Jesus, apegado ao Pai. O Sinédrio, apegado à sua própria posição. Jesus, apegado a Deus. Pilatos, apegado à sua simpatia auto-idólatra diante do povo, apegado à opinião dos outros. Irmão, a quem você se apega? Onde está o teu coração? Examina o teu coração. Examina os teus caminhos. Você é apegado ao dinheiro e bens materiais ou é apegado a Jesus? Você é uma pessoa generosa, pronta para repartir, pronta para contribuir, ou pronta para desfrutar daquilo que os outros fazem? Você é uma pessoa que contribui para o enriquecimento de outros? Ou é uma pessoa que quer... Sabe aquele camarada que quer direitos iguais para todo mundo? Mas ele não pensa assim, olha, eu sou rico, eu vou repartir com você. Ele fala assim, você é rico, tem que repartir comigo. É isso que mostra se uma pessoa é idólatra ou não. Se ela ama o dinheiro ou não. Onde é que está o coração dela? Examine o seu coração. Você é uma pessoa que tem inveja? Que quer para você aquilo que pertence a outro?
aquilo que Deus não te deu, você quer tirar dos outros? Você tem inveja de alguém? Você conspira contra alguém? Você chama alguém de mestre para depois falar mal pelas costas? Tem um pastor amigo meu que costuma brincar dizendo assim, olha, lá a gente não fala de ninguém pelas costas. Então vira aí, né, que eu vou falar mal de você. É claro que ele está brincando, né? Você busca ser glorificado pelos homens? Ou busca a glória de Deus? Você quer impressionar os homens? Ou você quer impressionar a Deus? Que nada, nem ninguém, ocupe o lugar de Jesus no seu coração e na sua vida.